Bom, hoje a gente volta falando de uma curiosidade que, para mim, honestamente, é bem interessante. Já me questionei sobre isso, já até arrisquei dizer para que servia, mas nada melhor do que consultar os universitários e os especialistas para a gente ter a razão de algumas curiosidades na navegação, né, de um modo geral. E a que a gente traz hoje é a respeito do bulbo, aquele bulbo de proa nos navios, né? Como se fosse um nariz dos navios. Rodrigo, você tem aí para mostrar essa imagem? Porque é um nariz nos navios e eu já arrisquei dizer aqui, né, petit comité, nunca falei para nenhum cliente, mas já arrisquei, falei, será que isso não é um quebra-gelo, dependendo de onde o navio navega, tem gelo e ele quebra? Não, Carolina, tem outra razão. Eu até compartilharia, só que eu não estou como host. Ah, Eu não meu consigo Deus, compartilhar. não acredito. Pronto, já mandei para você. É, mas agora acho que vai, eu vou colocar aqui, então. É muito interessante. E até, não sei se está aparecendo aí, Tá sim. mas até antes de falar sobre isso, queria também parabenizar o FAMAR, né, por divulgar essas informações que mostram um pouquinho da realidade, que a gente vive essa realidade, mas muitas vezes não tem o conhecimento. Então, a gente já vê com outros olhos, né, os navios. Então, aqui esse é o tal do bulbo, né? Claro que esse bulbo a gente só consegue vê-lo quando o navio ele está mais vazio, né? Tá descarregado, porque senão ele fica submerso. Mas você queria comentar alguma coisa, Carolina? Porque o bulbo ele tem uma história, né? Tem uma história que vem da guerra, que gera É, e- economias. exatamente. Olha só que coisa interessante. Eu fui pesquisar a respeito do tema e encontrei aqui no site do itajainaval.com.br, e a gente vai disponibilizar o link para vocês, sobre a história do surgimento do bulbo. Que, na verdade, há registro que, em meio a batalhas navais do século XIX, os navios já eram bem estruturados e reforçados, logo canhões e outros armamentos não eram capazes de permear os cascos dos inimigos. Na época, alguns navios passaram a empregar o Rambow, que era uma poderosa arma de guerra. Tinha aspecto muito similar ao bulbo de hoje, mas sua função era perfurar o casco à frente, visando o naufrágio do adversário. Até, Rodrigo, se você me permitir, descompartilha essa sua imagem, que eu vou mostrar como era esse dispositivo de guerra. Uhum, Eu transferi o host para você e perdi aqui. tá. Vamos lá. Agora eu não sei como é que. Ah, mas você Vai. mandou o link aqui, eu posso. Isso, tá bom. Aí você abre e Beleza. mostra, porque é um dispositivo de guerra, né? Claro, aí é uma foto, vocês vão ver uma foto do navio de guerra americano, construído em 1873. E aí os navios de guerra passaram por experimentos em tanques de prova, quando cientistas perceberam que, em alguns casos, os Rambo tinha a habilidade de diminuir a resistência aos avanços dos navios, que é a força que se opõe ao movimento da embarcação. Então, quanto maior a resistência ao avanço do navio, maior a potência exigida pelo motor e, consequentemente, maior o consumo de combustível. Então, essa ideia, lá em cima, né? Não sei se você chegou a mostrar, mas essa ideia o bulbo, né? Mas embaixo você vê o Rambo, que é essa arquitetura, essa engenharia, esse desenho do navio pronto para a guerra. Então, muito interessante que, depois de estudos, você vê como muita ciência surge das guerras, né? Muito se aprende com as guerras. E até um conteúdo trazido por uma mulher engenheira naval, um orgulho, parabéns aí para a Fernanda pelo conteúdo. E no final das contas foi concluído de que esse bowl, né,
esse bulbo de proa acabava reduzindo o consumo de combustível pelos navios. Então, está aí uma curiosidade interessantíssima, no meu ver, sobre, sobre essa dinâmica, né, do navio que nós estamos acostumados a ver navio entrando e saindo do porto aqui de Santos, e às vezes não para pensar o quanto tem de inteligência por trás desses navios, né, Rodrigo? Exatamente, e eu fico pensando, uma coisa que a gente sempre fala, é quantas outras descobertas será que não existem que podem gerar esse impacto em economia de combustível e, consequentemente, um menor impacto ambiental também, que é uma coisa que nós sempre comentamos. Eu acho que tem muitas coisas ainda, né? Então, Sim, a com pequena certeza. diferença na estrutura do casco do navio já que requer um pequeno investimento, vamos dizer assim, acho que precisa um pouquinho mais de material para fazer aquilo ali, mas certamente traz um impacto não só financeiro, mas para o meio ambiente também. Maravilha. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Obrigada a você que nos acompanha sempre. E se você tiver alguma curiosidade, algo que você fale, meu Deus do céu, por que que isso funciona? A gente vai atrás, pesquisa e traz para você aqui também, tá bom? Até mais, a gente se fala. Tchau, tchau.